Sabemos que o noivo já não se encontra mais no trono de glória dele. Aqueles que têm discernimento espiritual já sabem que ele já deixou o seu trono de glória e que ele já está vindo. Ele vem, ele está vindo, porque ele prometeu que ele voltaria para se encontrar com a tua noiva. Muitos de nós, infelizmente, está desapercebido. Não tem sentido no teu espírito, não tem contemplado que o noivo já está vindo. Mas antes que ele venha, ele colocou dentro de cada um de nós uma glória. E antes que ele bata à porta e adentre, ele quer extrair a sua glória de dentro de nós. E nós vamos nesta noite discorrermos sobre algumas passagens que nos levarão a contemplarmos aquilo que há dentro de nós. E muitos não sabem o que há dentro de nós. Ou melhor, cada um de nós tem pouco sabido o que há dentro de cada um de nós. Podeis assentar. Êxodo 3, a partir do versículo 7. Diga comigo assim bem alto: extraindo a glória. Vai, 1, 2, 3. Extraindo a uma glória, amados. E essa glória, muitas das vezes, ela está escondida dentro de cada um de nós. Em cada um dos seres viventes, em cada uma das coisas criadas pelo Senhor, há dentro de cada um de nós uma glória. Se eu tivesse, de fato eu tenho aqui hipoteticamente uma fruta denominada laranja. Vocês podem imaginar que ela tem uma cor, uma textura bonita. Ela tem uma casca, e essa laranja ela tem uma forma redonda. Porém, ela não foi criada apenas para ser apanhada, tirada de uma árvore, de um pé de laranja. Ela não foi criada apenas para nós termos ela em nossas mãos e olharmos para ela e vermos a sua textura, a sua cor, sua forma arredondada de ser, mas simplesmente ela, assim como nós, guarda dentro de si uma glória. Esta laranja ela terá que ser cortada ao meio. Em duas partes nós pegamos cada parte desta laranja e esprememos. Ela vai ser deformada, ela vai perder a sua consistência, a sua textura, ela vai perder a sua aparência, porque ela será espremida. E ao final deste processo, nós teremos verdadeiramente de dentro dela, do interior desta fruta, a verdadeira glória de Deus. Se o suco não for extraído, não poderemos dizer que verdadeiramente nós extraímos a glória desta laranja. E assim somos nós. Muitos de nós, eles acham que eles têm que simplesmente viverem uma vida sólida, uma vida de prosperidade, uma vida sem tribulações, sem provações, sem lutas, sem tempestades, sem enfermidades, com muito dinheiro, sempre sobrando saúde, dinheiro, alegria, paz em todas as áreas. Se isso lhe foi ensinado, você foi enganado por aqueles que lhe ensinaram.
que Deus trabalha desta forma. Porque o seu filho foi moído, foi vituperiado, foi chicoteado, foi levado ao escárnio, foi cuspido, teve o seu corpo furado, cortado por lança. Tudo isso para que pudesse ser extraído dele a possibilidade que nos mantém aqui até os dias de hoje, a possibilidade de uma salvação eterna. Algo que estava dentro de Jesus precisava sair, ser externada. Havia um Espírito Santo dentro dele, e ele precisava expirar, ele precisava morrer, para que ao terceiro dia ele fosse ressuscitado, e ele pudesse nos dar daquilo que estava dentro dele, que é o Espírito Santo, fosse nos dado, aquele que nos ensinaria todas as coisas, e aquele que nos faria lembrar de todas as coisas. Muitos de nós não aceitam serem provados, serem pressionados. A essência da glória de Deus sempre está escondida, está interna. Nós não comemos a casca das frutas, nós não comemos um arroz com a casca, um trigo com a casca. Sempre aquilo que irá glorificar a Jesus está interno, está dentro, está no interior. Assim é com relação aos alimentos, aos cereais, às frutas e tudo que Deus criou. Inclusive nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Agora, cada um de nós deveria saber o que Deus escreveu a respeito de você, o que Deus depositou dentro de você. E muitas das vezes nós somos como nesse texto que eu estarei lendo de Moisés, Êxodo 3:7. Disse o Senhor, Deus envia Moisés em missão. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, Deus falando com Moisés, vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11 de Êxodo 3. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Aqui começa essa ministração. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Ou seja, todos aqueles que são chamados para uma tão grande obra que o Senhor tem a fazer, até mesmo um libertador como este Moisés, ele já não demorou, ele já começou a interpelar a Deus, tentando arranjar um motivo para não ir, para não glorificar a Deus. Porque haveria uma glória posta por Deus dentro de Faraó, dentro de Moisés. E Deus, se nós vermos todo o texto, que não vai dar tempo, Deus, Ele mesmo, resistiu a Faraó,
Ele mesmo endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria provar para o povo dele e para Faraó que Deus é o Senhor, que Deus era o Senhor deles. E por isso, Faraó, a cada resistência de não deixar o povo, deixar o Egito, a caminho da terra que manaria leite e mel, Deus começa a liberar uma a uma das pragas, foram 10 pragas, a fim de que Deus evidenciasse a sua glória. Porém, o que me chama a atenção, são vocês que estão aqui, vocês que me ouvem. Muitos de nós estamos no nosso chamado, no nosso propósito, como Moisés, sempre tentando achar uma desculpa, que existe alguém melhor, que alguém mais capacitado, que alguém mais ungido, que alguém mais letrado, que alguém mais cheio de Deus, poderá fazer uma obra melhor do que nós. E por conta disso, nós continuamos da mesma forma que, anos após anos, nós nos encontramos sentados numa cadeira de uma igreja, num culto como este, ouvindo, sendo ensinado, porém, estamos com o espírito de Moisés, acovardados, medrosos e não querendo encarar a nossa missão e o nosso propósito. Porém, nós vemos que há um espírito de inferioridade na vida das pessoas, como existiu na vida de Moisés, no 11. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Aí vem esta palavra, que foi a mesma dada para Moisés, a mesma que Deus quer que eu dê à igreja. Versículo 12, assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Diga, eu estarei contigo. Diga, Deus estará comigo. Deus estará sobre nós. Deus estará entre nós. Deus estará no nosso meio. Então entenda que, se eu acabasse aqui, vocês entendessem isso e fossem embora para casa, vocês nunca mais recuariam, se acovardariam com as provas que Deus permite, porque nós vamos ralar, nós vamos ficar como um coco que é ralado, como uma espiga de milho para fazer um curau, que ela é passado naquelas, nós pegamos uma lata de óleo, furamos, lembra o estilo antigo, fazemos um ralo, pregamos numa madeira, e aí nós passamos, porque aquele milho, se nós queremos extrair uma pamonha, um bolo, um curau de milho, nós teremos que ralar, nós teremos que espremer, nós teremos que passar esta espiga por um processo. E muitos de nós não querem passar pelo processo de Deus. Muitos de nós estão como Moisés, acham que Faraó é superior a ele. O problema é que não existe problema, não há nada impossível e nada difícil diante de Deus. O que há são pessoas que não entendem que assim como Deus assegurou a Moisés que estaria com ele, assim aos dias atuais, nos dias atuais, Ele assegura que Ele estará conosco. O que nós precisamos para vencer uma prova, uma tribulação, só é necessária a presença de Deus. Porque toda vez que Deus permite que alguma coisa ocorra em nossas vidas, amado, é porque Ele quer evidenciar a sua glória. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus. Então nós temos que suportar as provas. Nós temos que suportar as adversidades. Porque toda vez que assim nós nos submetemos em acreditarmos que Deus, Ele transformará aquele sofrimento, aquela tristeza em alegria. Porque Deus, amado, Ele é expert em transformar, quando estamos debaixo de maldição, maldição em bênção. Então entenda que toda vez que nós murmuramos e reclamamos, quando algo começa a arrochar diante de nós, nós não estamos dando oportunidade para que o mundo conheça o Deus que permitiu que isso ocorresse. Garanto que se cada um tivesse a oportunidade de subir aqui, teria
minutos e minutos para glorificar a Deus. Mas como vocês não têm a oportunidade, eu uso a mim mesmo como exemplo. Se quando aconteceu algo com o meu filho, nós tivéssemos realmente desistido de lutar, desistido de acreditar, lutar não, desistido de acreditar, crer e ter fé, de orar, clamar e acreditar que Deus reverteria o cativeiro com relação ao João Pedro, possivelmente nós não teríamos ele liberto, curado e restaurado no dia que se chama hoje. Entenda que tudo aquilo que tem aparência de mal, de ser uma catástrofe, de ser uma injustiça, porque sou filho de Deus, sou pastor, como que o Senhor permite que o meu filho passe por isso? Por que de tudo isso? Há uma glória que Deus queria extrair de mim. Hoje eu estou aqui testemunhando. Em quantos lugares que eu tive a oportunidade de ministrar, e já citei como testemunho o que Deus fez na minha vida, da minha esposa, da nossa família, extraindo uma glória. Deus foi glorificado. Então, se eu fosse você, eu não estranharia e alegraria o seu coração. Se eu fosse você, eu me alegraria. Porque se Deus está permitindo que alguma coisa que você entenda que está doendo, porque dói, amado, dói. Parece ser injusto? Parece ser injusto. É dolorido? É dolorido. Só que Deus, Ele quer extrair uma essência de dentro de você e de mim. E toda vez que a gente aborta esse processo, lá adiante Deus terá que começar tudo de novo. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Deus não deu outra chance a Moisés. Deus disse assim: tu vai, você é escolhido, eu te escolhi, eu falei com você no meio da sarça. E disse, te constituí como libertador deste povo. Eu vou usar você. Não é pelo teu qualificativo. Não é se você é gago, se você fala bem ou não. Tudo bem, Deus colocou Arão do lado dele, em dupla eles foram. Mas não é pelo qualificativo, amado, que Deus vai fazer nós vencermos. Que Deus vai nos constituir, vai nos colocar em pé e vai nos usar para abençoar um povo como este. Eram milhares e milhares de homens e mulheres e crianças, mais de milhões de pessoas que estavam sob o crivo e a responsabilidade de Moisés. E Deus só disse uma palavra para ele: asseguro-lhe, Moisés, que eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Havia uma palavra dada pelo Senhor. Há uma palavra dada na tua vida, de que você vai comer do melhor dessa terra, que Deus vai te levantar do monturo. Você pode estar com o teu casamento, com a tua vida ministerial, tua vida financeira, como a de Jó. Pouco provável de haver uma guindada, uma virada de cativeiro. Mas Deus pede para eu te dizer esta palavra: eu asseguro-lhe que sou eu que permiti e tenho permitido esta situação constrangedora. Há pessoas que estão aqui constrangidas. Há pessoas que estão aqui numa condição péssima, querendo dar cabo da tua vida. Só que ele diz assim: se eu sair, para onde eu vou? Para onde irei? Debaixo da ponte? Só tenho a roupa do corpo. Como que eu posso tomar uma decisão? Você não tem que decidir. Você tem que ouvir Deus falar. Moisés, ele ouviu Deus falar. Deus falou com ele. E Deus está falando com a tua igreja nesta noite. Quem irá contigo? Deus. Mas para que nós tenhamos uma direção, uma grande distância, porque aqui Moisés já teve a conclusão, já teve a direção, Deus já falou com ele. Mas até Deus falar com você e comigo, quanto tempo pode demorar isso? Pouco tempo. Se você não faltasse dos cultos, 2, 3 cultos resolveria o teu problema. Porque aqui nós temos ensinado a como nós termos a presença de Deus manifesta. Louvando,
a Deus. O louvor atrai a presença. A presença, ela gera o ambiente da adoração. Com a adoração vem a glória. Com a glória vem o poder. Com o poder vem os milagres. Curas, libertações, mudança de cativeiro financeiro, mudança de cativeiro familiar. É simples ouvirmos a voz de Deus. É que muitas das vezes nós ficamos como um alienado, achando que tudo aquilo que é ministrado é tão difícil de acontecer. Mas você nunca aceitou o desafio de ir para o teu quarto, clamar aquele que tudo ouve, tudo vê. Ele poderá se apresentar diante de você com os braços cerrados, encolhidos, ou talvez tampando os dois ouvidos, mas de alguma forma ele vai se apresentar diante de você. Ele vai dizer que ele quer, mas que ele não pode lhe socorrer, porque existe coisas em nós que precisam primeiramente serem consertadas. Quando Elias desafiou, o profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Primeiro ele foi, depois que eles ficaram como endemoniados, virando em volta, clamando como se fosse uma dança demoníaca, clamando ao Deus deles que descesse fogo, que demonstrasse o seu poder, a sua existência, e descesse fogo sobre aquele altar. Ficou desarranjado aquele altar. E como eles nada conseguiram, porque o Deus deles não existe, mas o nosso Deus, o grande eu sou, existe. Elias se deparou diante do altar e ele arranjou, ele consertou, ele restaurou, para que depois descesse fogo dos céus. Se nós queremos e desejamos que Deus mande fogo dos céus e desça sobre o nosso altar de adoração, e com isso nós possamos ouvir a mesma voz que do meio daquela sarça ardente falou com Moisés, nós poderemos nos dias atuais ouvir Deus falar. Deus está falando aqui neste momento. Deus amado, Ele quer que nós não tenhamos uma glória apenas aparente. O que eu digo uma glória aparente? É uma glória de damos risada para dizer que nós estamos bem. Isso não é glória. Isso é uma condição falsa, não é uma verdade. Quantos de nós sorriem, mas por dentro estão chorando? Então o que Deus quer não é olhar para mim, para você, ver uma glória aparente, mas uma glória intrínseca dentro de nós. Assim como a laranja guarda o suco, que nós possamos guardar, amado, a presença de Deus dentro de nós. Mas guardar não a ponto de embolorar, guardar a ponto de externar. Porque nós temos ensinado vocês que quando eu louvo, eu atraio a presença do Senhor. E quando a presença vem, para que haja a glória dele, tem que haver duas pessoas. O Espírito Santo de um lado, que ele vai se manifestar de dentro do nosso coração para fora. E vai precisar da nossa vida, o corpo, alma e espírito. E como Deus só recebe aquilo que é gerado no Espírito, João 4, 23 e 24, onde Ele só recebe aquilo que vem dos verdadeiros adoradores que adorarão Ele em Espírito e em verdade. O que eu vejo, amado, é que há uma glória dentro de cada um de nós. Cada um de nós deveria ter uma experiência de só sair da presença de Deus depois que Deus falasse. Só saísse da presença de Deus depois que Deus curasse o teu joelho, curasse o teu braço, curasse a sua dor de cabeça, curasse o problema de menstruação, curasse o seu problema dos rins, teu problema de cegueira. Porque há uma glória dentro de cada um de nós. E essa glória, ela não é diferente, diminuta, menos do que a glória que estava dentro de Jesus. Do que a glória que, quando ele estava em Mateus 3,
ao se submeter ao batismo de João Batista de arrependimento, sendo aquele justo, sem nenhum pecado, mas ele se sujeitou para que se cumprisse todas as escrituras. Em forma corpórea, vem aquela pomba e rasga os céus, e o Pai, o grande eu sou, o eterno diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aquele Espírito Santo, que não é inferior, que não é menos do que o que estava em Jesus, do que aquele que foi para o inferno e o trouxe ressurreto, ressuscitado, é o mesmo que está dentro de você e de mim. Deus, Ele pode te provar, te mantendo uma pessoa próspera, uma pessoa com saúde, uma pessoa com uma família ajustada certinho. Deus vai te provar de N formas. Deus, amado, Ele não precisa colocar uma enfermidade, porque Ele não é o diabo. Deus não precisa tirar o teu dinheiro, fechar as portas, não permitir que você tenha emprego para tratar de você. Mas veja que a maior parte de nós, quando isso ocorre, é porque nós plantamos sementes erradas e estamos colhendo. Mas Deus, Ele está aqui nesta noite falando pela tua palavra. Tem como ser extraído de todas essas adversidades e circunstâncias a glória dEle. Está dentro de cada um de vocês. O problema é que nós temos medo. Nós somos desafiados a cada culto, ensinado, e nós temos medo de conversar com Deus. Nós temos medo de nos expor. Nós temos medo de confessar as nossas fraquezas. Seja como Moisés. Moisés já foi gratuitamente, de forma barata, ele já foi querendo cair fora. Moisés já foi interpelando a Deus e dizendo: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer com que os israelitas saiam das terras do Egito, rumo àquilo que o Senhor está prometendo? Eu creio, mas quem sou eu? Toda incapacidade, toda pequenez em nós, amado, Deus, Ele pode romper, porque a promessa foi: Moisés, você não precisa dizer quem é você, eu sei. Você não precisa dizer sobre a sua condição, porque eu conheço. Eu estou lhe assegurando que eu estarei contigo. Quando a presença está conosco, amado, nós vamos conseguir superar uma enfermidade. Nós vamos conseguir superar alguém que infelizmente não consegue abandonar as drogas, a cocaína, a maconha e tantas coisas. Quando nós temos a convicção que temos Ele dentro de nós, a qualquer instante Ele poderá externar uma glória de dentro de nós. E é o que Deus quer fazer. Porque de dentro de nós, amado, muitas pessoas serão libertas e curadas com uma palavra tua, com um toque teu, com um gesto teu. Só que nós tínhamos que amar, ter compaixão, coisa que nós não temos. Nós ficamos irritados. As pessoas estão indo de mal a pior. Nós falamos: bem feito, plantou. Então nós tomamos o lugar de Jesus, nós tomamos o lugar de Deus. Já julgamos, condenamos, damos a sentença e já lançamos 7 palmos para baixo da terra, ou nós trancamos as pessoas em prisões. Para isso a nossa palavra, a nossa boca, ela é boa, mas para bem dizer e para mudar o cativeiro de pessoas, nós não temos conseguido, porque só conseguirá quem tem compaixão. Por que que para Jesus era tudo fácil? Por que que para Jesus não havia dificuldade em curar pessoas, em libertar pessoas, em ressuscitar pessoas? Por que que para Jesus não havia nenhum impedimento para quando Ele via alguém sofrendo, Ele se movesse de intensa compaixão, Ele libertasse aquela pessoa, curasse aquela pessoa, ou mudasse o cativeiro dela? Porque Ele estava cheio da glória de Deus. A diferença de nós nos movermos nos dias atuais é estarmos cheios de Deus. Porque quando estamos cheios de Deus, nós chegamos diante de pessoas que elas se sentem mal por terem se lambuzado em pecado, e elas não acham, e elas acham, movidas por Satanás, enganadas por Satanás, que não há mais como Deus habitar dentro delas, ou dela. Não há como a glória de Deus invadir um vaso de barro, e novamente aquela pessoa poder glorificar a Deus com as suas atitudes.
Então nós temos que estarmos cheios de Deus, cheios da glória de Deus, da presença dEle, para nós mudarmos cativeiros de pessoas como tais. Entenda que o que eu estou tentando te dar, e eu espero que o Espírito Santo te convença, é que aqui há vários Moisés, não só sentado dentro dessa igreja, mas me ouvindo, que Deus quer levantar. E Ele já sabe da sua limitação, já sabe da minha limitação, porém Ele pouco está importando para a nossa limitação. E é até conveniente que haja limitação, porque senão nós entenderíamos que seria pelo nosso esforço, pelo nosso braço forte, pela nossa inteligência. Porque entenda uma coisa, não é pela nossa unção, a unção é de Deus. Não é pelo nosso dom, o dom é de Deus. Não é pela nossa graça, a graça é de Deus. Não é pela nossa misericórdia, a misericórdia é de Deus. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele em forma de glória. Então Ele permite que exista vários Moisés andando hoje em dia, para que a excelência da manifestação da sua presença reverta através da vida desses Moisés, que se sentem desqualificados, que não se sentem em condições de fazer o que Deus pede. É por isso que Deus te escolheu a mim, para que seja evidenciada a glória dEle, porque vai haver a intervenção dos céus. Assim é que Deus trabalha. A glória de Deus em nós não está sempre aparente, pois está escondida dentro de nós, que somos vasos de barro, que chamamos de corpo. Externar essa glória transformará permanentemente as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Deus não vai transformando vidas de pessoas sem antes transformar a sua. Efésios 3:20, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus preparou pelo poder que opera em nós e depois através de nós. O poder, a glória, a presença, primeiro vai repercutir em mim e em você. Primeiro nós temos que ter esta convicção, que a nossa vida exposta a louvar a Deus, para que tenhamos a sua presença. Tendo a sua presença, gera-se a atmosfera. O que é adoração? É quando Deus começa a receber o nosso louvor. Quando é que nós criamos um ambiente de adoração? Quando Deus começa a ver verdade em nós, desejo em nós, anseio em nós, de falarmos sobre Ele, sobre as tuas obras. Então se gera um ambiente de adoração, quando Ele começa a receber o louvor dos nossos lábios. E por existir adoração, existirá o ambiente da glória, que é o ambiente dos céus. Tal como é os céus, será a nossa vida aqui na terra. É desse ambiente que nós precisamos, porque é nele que estão os milagres, é nele que está tudo aquilo que nós precisamos. Alguém precisa de filhos, porque não tem filhos, está no ambiente da glória. Alguém precisa de um marido, Deus vai gerar no espírito esse marido, essa esposa. Há pessoas aqui dependendo de empregos, de oportunidades, para que elas deixem de ser humilhadas, para que elas tenham uma vida própria. Mas estas pessoas, elas têm se esquecido que tudo isso está no ambiente que elas precisam gerar com Deus. Porque senão você vai ser só mais uma pessoa que um dia deu certo, ganhou na Mega Sena, porque fez uma campanha, porque deu toda a sua carteira, todo o seu cartão de crédito, todo o seu cheque para obter uma bênção. Não, você fez uma barganha, uma troca, e nem sei se quem te deu isso foi Deus ou foi o diabo. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus, Ele quer você com uma entrega. Deus quer você. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Vaso de barro diz sobre fragilidade, mas Paulo diz que para que a excelência da glória de Deus se manifeste em vaso de barro. Está tudo certo a tua fragilidade, a minha fragilidade está tudo certo. A minha incompetência, as minhas falhas, as minhas limitações, é um ambiente perfeito, são condições perfeitas para que Deus evidencie a sua glória. Leia sobre Moisés, gago, bronco com palavra. Deus vai colocar um Arão do teu lado. Se necessário for, Deus vai colocar. Entenda que um princípio importante, amado, que precisamos compreender em relação
a Deus extrair a glória de nós, é para que Ele tire a maturidade, um crescimento espiritual. Pessoas que passam pelo vale da sombra da morte, quase morreram, quase nunca conseguiram sair das drogas, ficaram escravos há anos, mas um dia foram libertos. Então tudo isso que nós chamamos de catástrofe, eu entendo que são uma matéria-prima, são acontecimentos que Deus vai usar para trazer maturidade e crescimento espiritual. Então entenda que este princípio nós temos que compreender, e nós não resistirmos a ponto de aceitarmos que Deus gere resistência e obstáculos em nossa vida. Minha esposa não está aqui, eu não poderia falar dela, mas ela deve estar na escolinha ali com as crianças. Quando demorou quase 4 anos para a minha esposa, a apóstola Alessandra, engravidar, de fio a pavio nós batimos firme, 4 anos, trabalhando numa outra denominação, quase 4 anos. E orávamos por pessoas que engravidavam, ela não engravidava. E quando veio a criança, depois de 4 anos, que ela ficou convulsionando, aquilo fez com que ela começasse a cuidar mais da criança do que do seu chamado, do que do seu ministério. E isso começou a entristecer o coração de Deus. Porque até mesmo uma criança doente, até uma situação, ela não pode roubar a glória de Deus. Então quando nós começamos a não entender determinadas coisas, amado, nós não glorificamos a Deus. Nós começamos a trocar acontecimentos, eu estou dizendo de acontecimentos justificáveis. Não estou falando de acontecimento não justificável. Não estou falando de um assunto não justificável. É justificável para o homem. Trabalho. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Quantos de nós não vêm na escola de Cristo, falta dos cultos, não vêm no dia de ceia, porque eles levam a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Depois eles querem chegar diante de Deus e obter aquilo que é o sonho deles, é o desejo deles. Mas a pergunta é, o que estas pessoas estão fazendo para merecer a compaixão e a misericórdia de Deus? O que a minha esposa estava fazendo para merecer a compaixão de Deus? Só que nesses 4 anos também ela começou a dar uma esmurecida, porque não vinha. Vamos no culto hoje? Não. Fica esmurecida porque Deus não entrega. Deus não tem que entregar quando você acha que tem que ser entregue. Nós não somos merecedores de nada. Nós estávamos no inferno já. Já merecemos a retirada da nossa vida do inferno. E quando um dia ela esquece, para de ter isso daí como prioridade na vida dela, aí um belo dia Deus entrega a bênção. Então entenda uma coisa, Deus Ele quer glorificar, mas nós temos que entender as provas que Deus permite e as tribulações que Ele permite acontecer. Vejo meu pai e minha mãe sentados, que passaram por câncer. Não é porque eles são meus pais não, mas será que eles estão glorificando a Deus pelo livramento? Minha mãe quase morreu de hepatite medicamentosa, o fígado dela quase teve que fazer um transplante, ficou inchada, gigante, amarelou inteira. Não é porque são meus pais, eu não poupo, eles estão glorificando o Senhor, não estou acusando eles, eles que têm que responder para Deus. Minha sogra, meu sogro que está aqui, o que Deus fez, tem feito na vida dele, eu vou usar minha família como exemplo. Será que eles estão glorificando a Deus à altura? Será que o Márcio tem glorificado a Deus à altura? Será que a Giovana, o José estão glorificando a Deus à altura? Será que eu, o líder dessa igreja, estou glorificando a Deus à altura? É um momento de nós repensarmos sobre as nossas vidas, amado. E nós pegarmos tudo que nós passamos, hipoteticamente de ruim, de sofrimento, de angústia, de dor e de humilhações,
e transformarmos isso em glória. Porque se Deus permitiu, é porque Ele quis extrair uma glória. Você foi aperfeiçoado. Você se tornou uma pessoa resistente, que não se abala por qualquer coisa. Porque Deus quer evidenciar na sua vida um chamado como Moisés. Tal como Moisés foi diante do povo de Israel para libertá-lo, quantas casas e famílias que estão no Egito ainda. A maior parte das pessoas estão como essa história verdadeira, não história inventada. Estão escravos de Faraó. Talvez não amassando com os seus pés barro misturado com palha, para tirar dali tijolos, pedras para construir tijolos para a construção dos interesses daquele faraó. Mas às vezes estão pior do que amassando barro. Estão vivendo um verdadeiro inferno dentro das suas próprias casas, trancados lá sobre quatro paredes. Pai trai, o homem trai a mulher trai o homem, filho nas drogas, bebendo, chegando de madrugada, capotando o carro, batendo moto, e bate na namorada, e faz isso e aquilo, só escândalo, e vai lá responder processo no fórum. A vida das pessoas só está assim, por conta que nós, os Moisés desta geração, temos nos amedrontado, temos dito que nós não temos condições de nos apresentarmos para estas pessoas, porque nós somos desqualificados. Somos porque queremos, porque há um qualificativo pleno, há a plenitude de Deus dentro de cada um de nós. Somos pequeno Cristo. O que Cristo tinha, nós temos, é o Espírito Santo. O que Cristo fez, nós podemos fazer. João 14:12, eu vou para o Pai, e vos digo que obras maiores vocês poderão fazer, porque eu vou para estar com meu Pai. Crede em Deus e fará as mesmas obras que eu fiz, obras maiores, em quantidade. Então entenda que nós podemos funcionar, e devemos, essa é a nossa glória, aquilo que nós somos, a imagem e semelhança de Cristo. Se nós entendermos isso, nós podemos ir para uma região que não chove, e declararmos que vai chover, há uma glória dentro de nós. Nós temos condições de declararmos a falência de uma boate, a falência de um terreiro que envolve magia negra e tantas coisas. Há poder naquilo que sai da nossa boca, para a vida e para a morte. O que eu estou tentando te dizer é que há um dínamo, uma dinamite, uma bomba atômica de Jeová dentro de cada um de nós, que se chama sua glória e o seu poder, que pode ser usado para o bem e para o mal. Nós vemos mães que seguram seus filhos de não serem mortos pelo mundo do crime, porque elas abrem a boca e clamam a Deus. Pessoas que recebem 17, 20, 22 tiros, como você vê na internet, e não morrem, porque houve alguém que estava interpelando diante de Deus. Então você veja o poder que há intrínseco dentro de cada um de nós. O poder de você orar para um órgão estacionado, parado, para um ventre, para uma enfermidade. O poder que há de você orar para que Deus troque o sangue, troque tudo aquilo que existe dentro de uma pessoa que não consegue abandonar as drogas. Que Deus troque todo o psíquico dela, troque tudo aquilo que envolve a dependência, pelo álcool, que é a bebida, pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína. Mas nós precisamos extrair a glória que está dentro de nós e disponibilizar para o nosso próximo. Porque depois de curar, depois de libertar aquela pessoa e curada, ela vai externar a mesma glória. Ou pelo menos é para ser assim. A bem da verdade que Jesus curou a 10 leprosos. 9, o que aconteceu? Não voltaram para agradecer, apenas um. Já sabemos que esta é a estatística. A maior parte, elas só querem o Deus da providência. Mas elas não querem ir para a cruz. Não querem ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Mas Cirineu ajudou, ele quis ajudar. Cadê os sirineus desta geração?
Nós esperamos muito que Deus só seja o Deus da providência. Testes e provações virão, são parte integrante da vida, e é impossível escapar deles. Os testes e as provações nos farão crescer ou nos derrubarão, dependendo da nossa atitude para com eles. A maior parte de vocês, quando vem os testes, as provações, te derrubam, porque vocês caem com eles, vocês não encaram como um motivo para Deus ser glorificado. Eu não sou um super-homem, mas quando aconteceu comigo por várias vezes, eu fiquei mais forte nas provações, nos testes de Deus, do que sem eles. Pode ver, eu pelo menos fico mais forte quando a giripoca pia, porque eu vou fraquejar, eu vou ser abatido. Já recebi muitas palavras do Senhor, Ele falando pessoalmente comigo: a minha força está na sua fraqueza, a sua força está na sua fraqueza, porque aí entra o Senhor. E é verdade. Quando as provações parecem que esgotou você, quando você falou, agora não dá mais, já fui derrotado, é aí que entra o Senhor. Porque quando termina as suas forças, quando você termina de lutar, você fala, agora fui, aí que Ele entra. Ele vira o cativeiro. Jó, quando ele percebeu que agora chega, não tem mais jeito, Deus falou, não, mandei uns amigos seus, mas eles estavam mais endemoniados do que o diabo. E ainda Deus pega Jó para orar pelos amigos dele, que eram para interceder, estavam acusando ele. Eu acho que ele plantou, ele está colhendo. Jó, não é tudo isso não. Deus ainda pega você numa condição lastimável, totalmente destruído, tinha seus filhos, perdido todos os seus filhos. A esposa ainda diz, te aconselho, meu marido, amaldiçoa esse Deus e morre. Doida esta mulher. E Deus faz o quê? Vira o cativeiro. Mas ele suportou, ele resistiu toda a tempestade. Existem dois tipos de tempestade. Uma que é o permissível de Deus, vamos chamar isso de teste, provação e tribulação, tudo é a mesma coisa. Tudo que procede de Deus, provação e tribulação procede de Deus. Tudo que é luta não procede de Deus, você apanha com as próprias mãos. E tem uma terceira situação que Satanás cria. Então 3 tipos de tempestade. A da luta que você apanhou e está colhendo, você tem que confessar e se arrepender e repreender o mal. Você sai da injustiça e a tempestade ela cessa. A que vem de Satanás, por um motivo ou outro, também Deus te deu autoridade e poder para repreender. Mas a tempestade que vem do Senhor, tu terá que passar, mas não é para destruir a tua vida, os seus sonhos, teu ministério, tua família, enfim, mas é para aperfeiçoar, é para te testar. Então entenda que muitos não querem testes, provações, porque acham que são incapazes. Por isso que eu peguei esse trecho muito bem escolhido pelo Espírito Santo. Porque nós estamos como Moisés, achando que nós não temos qualificativo. A única situação que uma prova, um teste de Deus vai te derrubar, é isso que eu acabei de ler. Dependendo de nossa atitude para com eles. Quando você desiste, a sua atitude diante da prova e do teste do Senhor que define a tua vitória. Define o grau de glória que Deus vai ter através da tua vida. Porque se você entregar a chuteira, entregar a toalha, tu glorificou o diabo e não a Deus. Quantos pais aqui estão entregando seus filhos ao mundo? Porque pararam de orar, pararam de jejuar, pararam de aconselhar, pararam de conversar, pararam de buscar em Deus a presença, a glória e o poder, pararam de guerrear e lutar, pararam de ungir quarto, pararam de ungir roupa, já que o povo quer isso daí. Deus mandou dizer, vai, unge, repreenda, luta com os diabos da vida. Quando eu era de outro ministério, 2 vezes por semana nós saíamos fazer visita, tínhamos esse hábito, orar, ungir, nós íamos guerrear, faça isso, guerreie com a arma letal contra Satanás,
que é a glória de Deus, a presença de Deus. Mas aonde está essa glória, essa presença? Dentro de você. Ah, mas o senhor disse que a laranja para dar o suco, que a glória da laranja é o suco. Eu vou ter que ser cortado ao meio, ou cortado, ou serrado, ou como vaso lançado no chão e quebrado, mas você vai ter que liberar o perfume, a essência da glória de Deus que está dentro de você. Você não precisa chamar pastor, você não precisa chamar líder, seu discipulador, você não precisa chamar apóstolo nem apóstolo, você precisa chamar Jesus para a sua vida. Eu só vou te aconselhar a você ter Jesus, porque não foi nenhum pastor que me ajudou eu passar a minha prova, foi Jesus. Não foi nenhum pastor que fez a minha esposa engravidar, foi Jesus. Não foi nenhum pastor que ressuscitou meu filho, não foi nenhum pastor, nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma profetisa, nenhum missionário, nenhuma missioneira, não foi ninguém que fez com que meu filho fosse liberto e curado das convulsões, mas foi Jesus. Então, se você tiver Jesus, você tem o tudo. Entenda isso. Podemos encarar as nossas provações com alegria, quando aprendemos a olhar além do próprio teste e enxergamos o propósito de Deus em usá-los para o nosso crescimento. Nós temos que ter os olhos de Deus. Então, Deus, estou sendo provado com isso. E esses dias, eu fui reprovado e já estou com certeza em prova de novo. Porque eu falei, pai, essas coisas ainda estão me afetando. Embora eu ensine que não poderia me afetar. E por que está me afetando? Então já fui recusado, já fui reprovado. Aí já estou de novo em prova, com a mesma circunstância. E digo para você, não tem por que esconder. Ele falou, vai, porque este é o maior nível que poderia alguém alcançar diante da minha presença. Eu falei, uau, pá, qual é a chave? Ele falou, a chave é que quando falam bem de você ou mal de você, essas coisas não lhe afetam. Quer receber essa chave? Ela é tua. Deus estendeu a mão e falou, é sua. Eu falei assim, eu vou pensar mais um pouco. Porque eu falei, ainda me afeta. Eu falei, que doideira. 2 vezes na semana reprovado. Eu falei, só o sangue. Agora estou indo para a 3ª. Olha, pastor, estão falando isso do senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, pela prova. Ai, Senhor, eu amo essa pessoa, eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou abrir até uma campanha no monte pela vida dessa pessoa, para abençoá-la. Aí o Senhor vai olhar e falou, toma que é tua a chave, porque é isso que eu espero das pessoas. O nível que Deus quer extrair de glória da tua vida é que possamos encarar as provações com alegria. Quando aprendemos a olhar do próprio teste, da onde Deus está, o próprio teste, e enxergar o nosso propósito que Deus tinha em permitir que isso acontecesse em nossa vida. Olhar com os olhos de Deus, o que Deus quer, quando acontece sempre as mesmas coisas, e nós sempre reprovado, é porque Ele quer extrair uma glória. Ele não vai deixar você quieta. Ei, não adianta se esconder dele não, viu? Deus está falando contigo, não adianta se esconder dele. Ele vai te achar. Enquanto você não glorificar a Ele, Ele não vai afastar as mesmas provas, os mesmos testes, as mesmas tribulações, as mesmas tempestades, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. Comigo são acontecimentos, fatos. Você está me ouvindo, sim ou não? Você que me ouve pela live. Por isso que está sempre acontecendo as mesmas circunstâncias e adversidades. Porque o que eu estou ministrando é para que você permita que o príncipe da paz, a alegria que é Jesus, esteja dentro de você. Porque se Jesus estiver com você como eu quero que Ele esteja comigo, eu vou entrar nessa prova glorificando ao Senhor, crendo que o 4º homem na fornalha, você que se sente como Sadraque, Mesaque e Abednego, você que se sente como Daniel, você que se sente como José às vezes, vendido pelos seus irmãos, descrente de tudo,
Saiba que tudo isso é para que seja extraída a glória de Deus. Porque se Deus permitiu, se Deus consentiu que isso ocorresse na tua vida, você que me ouve, Deus está falando contigo, e está falando ao teu espírito, é para te exaltar, é para te aproximar de Deus. Diz a palavra que aquele que se aproxima dele, ele se aproxima daquele que o busca, em espírito e em verdade. Então entenda que é para extrair uma essência da glória de Deus da tua vida, como Ele quer extrair da tua. Então entenda, amado, que a glória externada, sob pressão, Deus Ele usa para ganhar outras almas. Quando você resiste, você passa pela provação. Imagine pessoas há anos desempregadas, há anos humilhadas, pessoas que estão servindo de tapete das adversidades e circunstâncias. Defina primeiro, é luta, confesse e arrependa, saia disso. Mas façamos de conta, para esse exemplo, que é Deus permitindo. Então, passe com alegria, resista. Permita que essas tribulações, esses testes, sejam para que você seja aprovada, porque depois, adiante, Deus vai te usar para você, uma pessoa experimentada, uma pessoa aprovada pelo Senhor, você vai poder dizer assim: Deus Ele faz. Quando eu falo que Deus faz, que não há nada difícil e impossível, quando eu estou diante de alguém que precisa de um ressuscitamento, que seja curado de uma enfermidade, eu falo: Deus Ele faz, porque Ele fez no meio dos meus. Deus Ele faz porque Ele fez na minha vida. Deus Ele faz porque Ele fez na vida de alguém que nós socorremos, que nós auxiliamos. Isso glorifica o Senhor. Quando estamos sob pressão, é que revelamos a nossa verdadeira essência, se somos ou não cristãos, se somos ou não verdadeiros, se somos ou não convertidos. Sob pressão é que nós evidenciamos a nossa essência. Isso é forte. Quando você está sob pressão, para quantos que eu tento auxiliar, eu falo: por que você não veio hoje? Não, porque eu não estava bem. Eu falo assim: mas quando você não está bem, daí que você tem que vir para a igreja. Você toma remédio quando você está bem? Não, eu tomo quando estou mal. Você vai ao médico quando está bem? Não, quando estou mal. E você fica na tua casa, não vem ao culto quando você está mal? É o contrário, você tem que vir quando você está mal, para que Deus possa reverter o teu cativeiro. Então, quando estamos sob pressão é que revelamos a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira fé. A nossa fé está em quem? Numa TV, ficar em casa, num quarto solitário, remoendo lembranças? Não, amado. Nós temos que levantar como Davi se levantou, não importando o tamanho do gigante do Golias, porque não é pela força de Davi, não é pela sua disposição física que ele venceu o gigante avantajado em tamanho, em condições de poderio militar, e sim foi a mão de Deus, foi o poder de Deus, porque Deus foi glorificado pela vida de Davi. Você vai glorificar Deus quando você aceitar essa prova, essa tribulação, para que você seja aprovado. Deus, Ele nunca vai te dar uma prova, nunca vai permitir um fardo maior que você possa carregar, porque o fardo e o jugo de Jesus é suave e é leve. O de Satanás é pesado, amado, é bruto o de Satanás, e muitas das vezes nós estamos com o fardo e com o jugo errado, achando que é de Deus. Não é. A pressão é uma das chaves para a liberação da glória de Deus que está dentro de nós. Deus, Ele vai te pressionar, viu? Deus, Ele vai botar mais pressão. Tem aquelas pedras que trituram a azeitona uma vez, duas, três. A terceira pressão ainda extrai alguma coisa e tem um certo valor aquilo. Então Deus, Ele vai pressionar a tua vida, porque até agora você não glorificou o Senhor. Nós fomos criados para glorificar Jesus. O que eu estou fazendo na face da terra para glorificar a Jesus? Quando você passa a sua prova, a sua tribulação, e vence, você glorificou a Jesus.
E tem muitas pessoas que não valorizam quando elas conseguem obter algo. Para todo mundo que eu consigo, eu falo das façanhas que Deus fez na minha vida. Quem eu era, de onde eu vim, o que eu estava fazendo, e agora quem eu sou, o que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida, na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera, que cada um conte como foi tua vida e como Deus reverteu o teu cativeiro e mudou. Situações que nos pressionam, nos ensinam a depender de Deus. Olha que bom. Você está passando sobre pressão? Em qual área, em qual segmento? É para te aproximar mais de Deus. Há um intuito, que Deus ele pressiona, Ele resiste você, não entrega o seu sonho, não entrega o teu milagre, não entrega a tua bênção. Ele está te resistindo. Deus muitas das vezes Ele trata a nós como Faraó, Ele nos resiste. Às vezes você quer se entregar, Ele te resiste. Ah, você demorou, agora Ele resiste você, Ele endurece até seu coração, porque Ele quer extrair a essência da glória dEle, para quando você vier, você venha pianinho, você venha realmente convicto de nunca mais colocar a mão no arado e voltar para trás, porque aquele que um dia conheceu o Senhor, um dia realmente disse sim. Quantos de nós disse sim para Ele? Não importa o que aconteça, eu vou te servir, vou ser fiel até a morte, para que eu possa receber a coroa da vida eterna. Uma vez que eu colocar a mão no arado, nunca mais eu voltarei. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Não vou voltar a despedir de pai, mãe, filho, porque aquele que ele se torna indigno, aquele que põe a mão no arado e recua e volta. Então, glorifique a Jesus. Se levante. Deixa que a pressão que está ocorrendo na tua vida te leve para buscar a Deus. E quando as pressões nos levam a buscar a Deus, isso quer dizer que Deus quer resolver rapidamente esse acontecimento. Rapidamente, quando nós buscamos a Deus, os recursos vêm. Porque se Deus te coloca em prova, Deus pegou o profeta, levou junto ao rio Querite, o profeta. Lá tinha água para ele beber, e todo final de tarde ele mandava o corvo levar pão e carne. Quando Deus te coloca numa prova, fique tranquila e tranquilo, Ele há de te sustentar. Às vezes Deus pega alguém e fala aqui, ó, não, que eu tenho contigo nessa cidade, vai lá para Bauru. Deus está falando com alguém aqui. Às vezes Deus não te quer aqui, Deus te quer em outro lugar, então vá. É na direção de Deus? Vá. Não é na direção de Deus? Não vá. Ah, mas como vai ser? Deus vai te sustentar. Quando é na direção de Deus, tudo já está pronto, os recursos vêm. O que enxergamos como problemas, Deus, Ele vê como oportunidade para a manifestação de sua glória. Nossa, é tremendo. O que enxergamos como problemas, adversidades, Deus, Ele vê como uma oportunidade para manifestar a tua glória. Na vida do meu filho, morreu? Não, não morreu. Jesus foi glorificado. Vai ficar convulsionando? Não, não vai. Vai ser liberto, curado. Deus vai reconstruir tudo aquilo que outrora a maldita doença porventura tenha destruído. Não vai ser, não foi. Jesus foi glorificado. Ah, agora vai fechar a igreja. Não, não vai. Agora não vai. Satanás não tem poderio. Agora eu vou destruir tal coisa. Não, não vai. Não vai destruir tal coisa. Porque maior é o Senhor que está conosco. Então entenda que em tudo nessa vida nós temos que dar graças. Mas como pode, numa enfermidade, dar graças a Deus? Um monte de vezes, às vezes eu orava pela minha mãe, falava, não, vamos só agradecer. Mas vamos só agradecer. Ela falava, uau, o meu estado ainda. Mas eu já creio que Deus já fez alguma coisa. Aí eu vou continuar orando, então eu mesmo não estou acreditando que Deus já tenha feito alguma coisa. Mas é errado orar várias vezes? Não, não é. E quando Deus fala, agora chega, eu vou continuar orando? Não, eu vou só agradecer. O relacionamento com Deus lhe proporciona isso. Você saber a quantia, a quantidade de vezes. Chega uma hora que Deus fala, basta, só agradeça agora, então só agradeça. Isso tudo é gerado no ambiente de intimidade e relacionamento. O que nós estamos ensinando para vocês são tesouros escondidos dentro de vaso de barro, que são vocês e sou eu. Nós temos que muitas vezes quebrar, nós temos que muitas vezes invadir
dá uma olhadinha com os olhos do Espírito lá dentro de nós, que Ele está lá. A glória está lá, a presença está lá, o reino de poder está lá. Ele está lá, na pessoa do Senhor Espírito Santo. O que você precisa está dentro de você. Ele quer que externemos a glória que há em nós. E muitas vezes Ele usa estas situações nas nossas vidas para nos ajudar a fazê-lo o quê? A glorificar. Ele usa. Mas agora acho que não dá mais. Aí que entra Ele. Aí que entra o Senhor. Quando Deus te coloca em prova, Ele cuida. Em 2015, quando eu estava com a Dilson, mais alguns pastores, numa chácara do Vladimir, meu celular falou comigo, aí eu vi umas fotos. E Deus queria nos dar aquela propriedade que nós temos, onde está sendo construído lá o centro de aperfeiçoamento e treinamento Fogo para as Nações. Aí o Senhor mandou usar todo o capital de giro que eu tinha para comprar à vista o sítio. E aí eu fui fazer empréstimo no banco. Pergunta se o banco liberou. Não. Falei, agora foi. E cabode, agora a glória foi. Fiquei que nem a viúva. O que o banco me deu duraria 2 meses. Eu estava que nem a viúva. Uma porção de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer 2 bolinhos um mês e no outro mês, comer e morrer. Falei, não. Vou vender o que eu tenho. Coloca a venda, não aparece um filho de Deus. A hora que eu olhei, que eu fui perguntar, ele falou, eu sei, não precisa nem perguntar. Foi eu que te coloquei nisso, fique tranquilo. Vire esse rosto para lá e caminhe. Eu virei o rosto para lá, só trabalhe e continue pregando e vivendo. Mas não precisa nem economizar, porque vai, olha para frente. Eu me recordo que eu tinha apenas condição de sobreviver 2 meses. Porque o que eu tinha para receber só ia sair em novembro de 2016. Vou fazer um bolo em dezembro, outro em janeiro de 2016, depois eu vou morrer. Porque acho que não foi o Senhor que falou, deve ter sido a minha carne, minha alma empolgada. O Senhor falou, fui eu, cabeção. Fevereiro, Deus providencia. Março, Deus providencia. Coisas que não tinha para sair. Tipo assim, não tem de onde sair. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando chegou em outubro, Ele falou assim, o que você tem na poupança, aqueles 2 meses, você usa agora para outubro, e você usa para novembro. Como saía no final de novembro, deu certinho o que Deus falou. Deus me colocou em prova, numa condição maior do que a construção desse prédio, porque aqui eu podia parar a hora que eu quisesse. Só que eu já tinha comprado, e eu não tinha dinheiro para sustentar os meus funcionários, nem para comer, nem para pagar a escola dos meus filhos. E aí? Isso é prova? É prova das super difíceis. O que Deus fez, Ele ensinou para mim, que quando uma palavra é dada, uma direção é dada, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Ele, aquele que te colocou numa prova, numa tribulação, num teste, foi Ele. Não foi a carne, não foi a alma, não foi o diabo, não foi você mesmo, mas foi Ele. Em sendo Ele, Ele vai dar recursos. Eu vou escrever sobre tudo isso, porque diante do Espírito Santo, não estou me gabando, estou contando uma maneira fidedigna, de que não passava nenhuma agulha. Você tendo bens, tinha casa, mas outro terreno, queria vender para eu ter como sobreviver. Deus falou, não, eu só compro, eu não vendo nada. Larga a mão de ser cabeção, você não é dono de nada, você não tem mais nada, você veio para cá nu, você não prega? E tu vai voltar nu, para cá tu veio nu, tu voltará ao pó da terra e você vai voltar nu. Então você não vende nada do que é meu, você não é dono de nada. Então entenda uma coisa, prova quando vem de Deus, estou usando a mim como exemplo, aceite. É loucura, mas é para ser glorificado. Hoje, quando eu tenho a convicção, orando com alguém, aquele alguém fala que Deus mandou fazer algo semelhante ao que Ele fez comigo, eu falo, fecha o olho e manda bala, porque fiel é aquele que Ele prometeu. Eu posso ser infiel, você é infiel, nós podemos ser
infiéis diante de Deus, mas Deus se mantém fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar em vão. Ele precisa ser glorificado. E Ele não vai ser glorificado com coisas banais. Não tem como você glorificar a Deus se não existe uma circunstância na tua vida, uma adversidade, onde Deus possa se evidenciar como Deus, e com um braço forte, tirar você dessa circunstância. É para gerar filho? É para não ter divórcio? É para voltar o amor entre uma mulher? É para quê? Diga para Deus. Deus quer ser glorificado pela tua vida, mas você não fala, não conversa, não dialoga, não abre o teu coração, não rasga a tua vida. Quer contar suas fraquezas? Pode. Moisés começou a contar, Deus falou, basta. Paulo também tentou começar a contar as suas adversidades, seus problemas, suas dificuldades. O Senhor falou, a minha graça te basta. Ele poderá te dar essa resposta, como Ele poderá ter um carinho especial, e Ele é amoroso, Ele vai dizer, filho, vem cá, senta aqui. Olha, sabe por que eu não posso te dar isso? Sabe por que eu não posso liberar isso? Sabe que eu não posso te colocar lá, fazer isso contigo? Por causa que eu preciso tratar de você nisso. O seu caráter, você está bitolado, você só quer isso, e eu não divido. Você está me trocando por um pedaço de terra, está me trocando por uma pessoa, está me trocando por um emprego, por uma faculdade, por um carro, por uma moto, por qualquer coisas banais. Eu tenho que ser o número 1. Deus, Ele é ciumento. Posso falar isso? Pastor, o senhor está falando asneira. Deus é ciumento. Lógico que é. Ele quer você só para Ele. Se eu fosse você, a partir de hoje, falo, ei, ou aquele pastor é maluco, aquele ministro, ou ele é um mentiroso, um hipócrita, ou ele é verdadeiro. Mas eu vou copiar ele. Senhor, está acontecendo isso? Me dê força então. É prova, Senhor. Tira uma palavra, ora, jejua, é prova. Então, sê comigo, Senhor, como o Senhor foi com Moisés. Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Esta é a prova que sou eu que está contigo. Vem uma loucura. Vou alugar uma casa, pastor, Deus falou para eu investir tudo nisso. Foi Deus mesmo, meu Deus. Calma aí, cautela, amado. Cautela. Mas se é Deus, Ele vai prover. Ele mandou eu fazer isso. Não estou te encorajando a fazer isso, mas estou te dizendo que se Deus falou, fiel àquele que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Qualquer aspecto, Ele precisa ser glorificado. De alguma forma, nós teremos que glorificar a Ele. E Ele só trabalha quando assim, para mim, deu, não dá mais, basta. É impossível, é difícil, não tem mais jeito. Aí que entra o Senhor. Quando não há mais jeito, quando tudo parece difícil, impossível, aí que Deus entra. Então, se eu fosse você, se você tem alguma, de 0 a 100%, ainda 80% da sua energia, força, habilidade, inteligência para lutar, já se dá por derrotado. Porque subir no ringue com Jesus, com Jeová, é loucura. Mesma coisa subir sem estar preparado para lutar com Mike Tyson, vai levar um cacete. Então é melhor já joga a toalha e fala, Senhor, me vença logo, porque eu quero ser teu escravo, Senhor. É simples. Extraindo a glória de Deus de dentro dos seus filhos. Deus não abre mão. Mas Deus está nos remédios? Também está. Mas Ele está muito mais no milagre. Remédio, o próprio nome já diz, para remediar. Deus, Ele quer arrancar com raiz e tudo. Deus permite que você consiga um empréstimo para ajeitar a tua vida? Consegue, permite. Deus pode estar? Deus pode todas as coisas, não, nem que sim, nem que não. Mas Deus também pode estar em comover o coração de alguém e chegar alguém, pá, e dar na sua mão. Eu sou mais a favor do milagre do que remediar. Você faz um empréstimo e continua devendo para o banco. Conserta de um lado, prejudica do outro. Eu sou mais daquele que Deus pode levantar um fazendeiro, alguém cheio do Espírito Santo, rico, podre de rico, que para ele 50 mil, 100 mil é nada, ele vir aqui
e ter o seu endereço, porque quando Deus quer, Ele não erra o endereço. Aquele que matava crente, que era Saulo, quando ele teve um encontro com Deus, que ficou como cego, estava lá numa rua tal, quando Deus quer, ele pegou e falou com Ananias: seguinte, vai na rua tal, número tal, na esquina tal, na vila tal, no distrito tal, na nação tal, Ele vai te levar. Levou o homem que impôs as mãos e caiu toda a cegueira, todas as escamas espirituais, e Saulo se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus, do Espírito Santo, melhor dizendo. Então Deus não vai errar o teu endereço. Quando você estiver na direção do Senhor, Deus Ele envia alguém. Qualquer que seja a situação, Deus a permitiu com o propósito de externar o que há em nosso interior. Os problemas que enfrentamos são, na verdade, oportunidades, reitero, para mostrarmos ao mundo quem realmente somos: filhos de Deus e superadores de adversidades. Superadores de adversidades. Ah, mas esse mês não vai dar. Quem disse? Ah, mas esse... Quem disse? Enquanto há vida, há esperança. Tanto para perdão dos seus pecados, para receber a salvação eterna, como para as demais coisas. Enquanto há vida, há esperança. Os times estão se degradando. Deu 45 minutos, mas o juiz fala mais 2. Então existe mais 2 minutos de esperança, onde eles estão num combate ali ferrenho, que quem fizer o primeiro gol leva a vitória. Assim somos nós. Podemos estar de pendurado no 45 do segundo tempo. Quem dá a última palavra é o Senhor. Ele deu a última palavra sobre a tua vida? Hã? Eu falei outro dia, quando meu pai estava aqui, morre, não morre, até eu citei, a Giovana não estava aqui, ela nem sabe, acho que disso. Ela foi lá e falou coisas que só eu tinha acabado de pedir a segundo. Deus usou ela. Aí eu olhando para ela assim, eu não vou ofender ela, podia falar: mas a Giovana, Deus, Ele usa quem Ele quer. E ela entregou algo que Deus falou ao meu espírito: estou dando tantos anos de vida ao seu pai. Deus, Ele quer ser glorificado. Se nós que somos tortinho, incapazes como Moisés foi, Deus usou ele como um dos maiores libertadores. Por que não pode usar você? Sou gago. Paulo e Silas estavam presos. Nem por conta disso deixaram de fazer a obra. Começaram a louvar e bendizer e adorar o Senhor. De repente veio o quê? Um terremoto. Porque ele disse: os meus pés, meus braços podem estar aprisionados, estarem acorrentados, me impedirem momentaneamente de sair daqui, mas o meu louvor, a minha adoração não está preso dentro de mim. Então louve a Deus. Quando você louva, quando você adora alguma coisa, fazer que nem o Judá Bertelli, ele está aqui, porque ele me abraçou por detrás aqui. Eita! Quando você está preso, se achando que está preso no teu corpo, o teu espírito ele está livre. Porque se você conhecer um dia Jesus e receber o Filho dele, verdadeiramente tu és livre. E se você conheceu a verdade vos libertou, te fez livre. Enquanto eles louvavam e adoravam o Senhor, podiam estar presos fisicamente, o Senhor com o seu poder fez um terremoto acontecer. E fará terremotos acontecer na tua vida. Todos os grilhões, os cadeados, as cadeias vão cair, mas você não louva. Todas as potestades, principados, demônio, todos Exu Mirim, Exu Caveira, 7 espadas, arranca-toco, seja o que for, demônio é tudo demônio, está tudo amarrado, repreendido e lançado para as profundezas do inferno, de onde nunca deveriam ter saído. Glorifique a Deus. Aceite as provas. O senhor fala porque o senhor não está na minha pele. A minha prova você não suportaria também. E a sua talvez eu também não suportava. Porque Deus deu uma medida de fardo e jugo na vida de cada um. As provas elas são na medida exata do que cada um suporta. Deus ele é justo, viu?
Ele nunca vai permitir algo, uma medida, num peso maior do que você pode suportar. Se Ele te deu, aceite. Conviva com a aprovação. Pela perspectiva de Deus não existem problemas, somente oportunidades para que a sua glória seja revelada. Se nos submetermos e formos obedientes a Ele, se nos submetermos e formos obedientes a Ele, a pressão que Ele permitirá vir sobre nós, sobre as nossas vidas, extrairá a glória que está escondida dentro de nós. A laranja, ela não glorificou o Senhor por ser laranja, ela tem que ser cortada e espremida. O suco é a glória. Então tem muita coisa escondida dentro de você que você ainda não glorificou o Senhor. Tem pessoas que não sabem nada a respeito da glória porque elas nunca estiveram expostas à glória. Quando você está exposto à glória, Deus, Ele se revela a você em glória. Quantas pessoas podem ir para o reino dos céus pela ativação da sua palavra? Tem pessoas que eu aconselho, não aceitam o meu conselho. Eu oro, nada acontece. Minha esposa ora, eu aconselho, acontece. Ou vice-versa, ela aconselha, ora, não acontece, acontece por mim. Cada um de nós tem uma glória interna que é para ativar determinadas pessoas. Tem pessoas que não serão salvas, não se renderão a Jesus por conta da minha pregação, mas sim da sua. Não serão curadas, libertas e ressuscitadas por conta da minha oração, da minha fé, e sim da sua. Então você entende que Deus, Ele dividiu muito bem. A um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu uma medida exata de talento para cada um de nós. Ele quer que você multiplique. Vamos ver o que Deus tem mais. Se quisermos nos tornar tudo o que nascemos para ser, e ver a glória de Deus manifesta em nós e através de nós, precisamos nos ajustar a uma perspectiva de uma vida centrada no padrão que é Jesus. Jesus foi poupado? Você não será poupado. No mundo tereis aflições, ranger de dente, tribulação. Jesus venceu o mundo. O que vencerá o mundo é a nossa fé nele, naquilo que ele fez, na obra que ele já fez. Então entenda que Jesus não foi poupado, e o padrão é Jesus. E como cristãos e discípulos, nossas vidas não são nossas. Se são de Deus, Ele vai fazer o que Ele quer com ela. Ele vai te pressionar, Ele vai te colocar na moenda. Porque nós pertencemos a Deus, Ele tem o direito absoluto de usar-nos de acordo com o seu propósito. Ele tem um propósito, e de acordo com a sua vontade, para revelar a si mesmo, e fazer-se conhecido para quem precisa conhecê-lo. Através da tua vida, Ele vai te pressionar, vai permitir provações, tribulações, testes, para que Ele seja conhecido por outras pessoas. Porque quando você, no meio de uma família degringolada, destruída, Deus, Ele faz como Ele fez na vida de Jó, dá tudo em dobro. Ele te retira de sentado diante de um monturo, pegando cacos de telha para raspar, para coçar as suas chagas, enfim. E Deus levanta e dá em dobro tudo aquilo que outrora Ele permitiu que Satanás tocasse, mas não toca na vida dele. Deus vai fazer o mesmo na tua vida. Você crê nisso? Não, não creio. Então nada vai acontecer. Porque o milagre, ele só é depositado sobre a vida daquele que crê. João 11:40, Lázaro morto há 4 dias, Marta e Maria. Jesus disse: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Lázaro, saia para fora. Quando Deus está no negócio, quando Jesus está no negócio, ainda que esteja morto, viverá. Ele quer ser glorificado. Precisamos aprender a olhar os problemas do modo que Deus o faz, como oportunidades para Ele externar a sua glória. Precisamos estar prontos e desejosos de sermos pressionados para a glória de Deus. Ô louco, pastor, eu tenho que desejar em ser pressionado? Porque Ele só vai dar depois das provas. Ele não deu a libertação, a cura do meu filho antes.
Ele não deu a gravidez na minha pessoa quando nós quisemos e sonhamos e nos projetamos. Demorou quase 4 anos. Eclesiastes 3:1 até o versículo blá blá blá. Há um tempo determinado para todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar. Então, agora, quais as marcas que Deus deixou na minha vida? Muitas experiências. Tanto de âmbito financeiro, de âmbito físico. 4 anos estudando aqui em São Carlos. Segunda a sábado, 4 anos sem ter uma folga na ferrovia. 5 horas dentro de um ônibus, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Dormia dentro de um ônibus, pegava um cachorro quente, tinha pouco dinheiro, metia logo metade de uma bisnaga de ketchup, outra de maionese, e comia, e metia água para baixo para inchar o estômago, e levava sempre uma blusa, bem, aquelas peludas, ou servia de travesseiro para o dia de calor, ou para se cobrir no dia de frio. Poderia ter nascido num lar de pessoa rica, ter um carro top na porta da garagem, e dinheiro para sair. O que teria acontecido comigo? Virar um drogado. Viraria uma pessoa que não daria valor para nada. Mas Deus preferiu me pressionar, me resistir, me provar, para saber se eu iria desistir. Quantas vezes o ônibus fundia? Era 1 por semana, motor, câmbio. Um dia eu tive que pegar 4 veículos para chegar até Botucatu. No último eu cheguei até São Manuel, dentro, nós, os alunos, estudantes do carro, dentro de um caminhão de boi. Nós fomos lá dentro daqueles negócios lá para chegar. Lembro que a minha mãe me perguntou, o que aconteceu? Quebrou o ônibus de novo? Peguei aqueles códigos civil caríssimos, peguei e maiei na parede, pá! Falei, nossa, uma fortuna, tipo, ai que besteira que eu fiz. Porque eu fiquei indignado. É óbvio se eu estou chegando naquela hora, mas que é óbvio, nada. Chegou naquela hora porque quebrou. E você ficava indignado com as coisas que aconteciam, mas não desistir. Agora, por que você tem o direito de logo desistir? Não, esse casamento não deu certo, vou para outro, vou para outro, vou para outro, para outro. Não, esse namorado não deu certo, vou para outro, para outro, para outro. Esse não deu certo, noivado, vou para outro, para outro, para outro. Esse emprego não deu certo, vou para outro, para outro, para outro. Essa igreja não deu certo, vou para outro, para outro. Até quando? Fique na onde Deus te plantou. Faça o que Ele quer que você faça. Glorifique a Ele. Às vezes o aperto dói, encerrei. Mas os resultados e a recompensa fazem a dor valer a pena. Deus aparecerá e as pessoas verão e saberão quem Ele é. Se precisarmos de encorajamento e de um exemplo de vida centrado na perspectiva de Deus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele não precisava passar por tudo isso, mas Ele aceitou o encargo que estava sobre Ele. Aceite o encargo que está sobre você. Pare de se lamentar, pare de murmurar. Resista a sua alma, resista a sua carne, porque maior é o Senhor que está contigo do que o que está com eles aí fora. Mas é irreversível. Para mim também parecia. Eu não aceitei. Eu lembro que quando meu filho passou por aquele mal, que depois ele ressuscitou, eu fui correndo na minha casa para pegar algumas coisas, e com medo de contar para minha esposa que estava no templo menor aqui fazendo coxinha, porque ela estava grávida da Bia, poderia até perder o nenê. Olha, eu entrar na minha casa, a luz acendia e apagava sozinho. Eu não conseguia andar pela escada da minha casa, subir de 4 pés chorando, esperneando, e vendo um demônio, e anjo, e o céu se abriu um portal, eu falei, nossa, o pau está comendo aqui. Deus coloca os céus inteiros ao seu favor, quando é para Ele lhe socorrer. Não adianta Satanás tentar te assustar. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Ele já é derrotado. Extraindo a glória de Deus. Deus não abre mão de extrair a glória de dentro de você. E tudo é uma questão de tempo. Não é assim, meu senhor? Tudo é uma questão de tempo. Rolos com herança, tudo é uma questão de tempo. Deus, Ele tem um tempo determinado para agir. Só que Ele quer corações de carne, não de pedra. Quando Ele chega para agir, não, agora eu não quero também. Não, não tem essa. Se curva, diga amém.
Mas eu não fiz. Não importa se você fez ou deixou de fazer. Se curve a Ele. Louve a Ele. Agradeça a Ele. Ah, mas não vou pedir perdão. Vai pedir perdão sim. Mas eu não fiz, não tem problema. Peça perdão, porque os humilhados serão exaltados. O caminho de ser exaltado é se humilhando. Há pessoas aqui que precisam se humilhar, viu? Perante pessoas e perante principalmente Deus. Tem pessoas aqui que não perdoam a Deus em duas questões. E vai ser resolvido essa noite, Deus diz. É para uma mulher, tem duas questões dentro de você. Pode dobrar o teu joelho, nesta noite Deus fala contigo. Não é amanhã, nem depois de amanhã. E antes que o sol nasça, Deus fala contigo. Nós queremos sempre saber algumas coisas de Deus. E Deus está sempre querendo se evidenciar e falar sobre estas coisas que estão enroscadas na nossa garganta, doendo no nosso coração, na nossa mente. E Deus está disposto a conversar, a falar, esclarecer. Talvez para alguns não seja nesta noite como essa mulher, mas vai ser ao longo desta semana, ou quando Deus achar que você está preparada. Porque o não do Senhor é melhor do que o sim. O não do Senhor é melhor do que o sim. Porque o não do Senhor, Ele está vendo lá na frente o porquê que é não. Da mesma forma quando Ele libera o sim. Ah, mas foi tardio. O sim é tardio. Ah, é preferível Marta e Maria ficar com o sim tardio de Jesus? É preferível ficar com o sim tardio de Jesus. O que nós achamos que é tardio, mas para Deus não é. É o momento exato de Jesus glorificar a Deus. Jesus naquele momento, Ele esperou o momento exato. Ele já sabia de tudo. Ele falou, não vou chegar antecipado. Não vou chegar quando a família quer. Essa morte não é para... Essa enfermidade não é para a morte, e sim para glorificar o nome de Deus. Essa situação não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Aplauda Jesus. Grande abraço você da live. Quinta-feira nós continuamos sobre o tema glória. Amém? Vamos.